Oi, meu nome é Júlia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença da segunda temporada de Percy Jackson e os Olimpianos do filme do Mar de Monstros. Eu não li o livro, então eu só tenho como falar sobre a diferença da série pro filme. Então, bora começar o vídeo. Então, logo no início do filme já aparece o Percy contando a história da Thalia. E aqui ela realmente foi atacada e foi pelos Ciclopes. Só que assim, na série, a Thalia é mais velha que a Annabeth. E aí aqui no filme, a Thalia e a Annabeth por algum motivo têm a mesma idade. E eu olhei assim do nada, tipo, a Annabeth loura, mas tudo bem. E aqui, logo no início do filme, quando tem aquela parte lá dos Jogos Olímpicos e tal, eu senti uma tensão romântica entre a Clarice e o Percy, coisa que não acontece na série. E até esse momento eu tava vendo, mano, por que o Groove ainda não foi pra missão dele? Mas ok, ele tá ali. E aqui o Tyson também não vai pro acampamento meio sangue com o Percy. E ele só vai lá, passa pela barreira de boa e ele já sabe que ele é filho do Poseidon. E não tem nada sobre a mãe do Percy ter adotado o Tyson antes dele ir pro acampamento. Agora aqui rapidinho antes de continuar, se você tá gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal para acompanhar os próximos conteúdos que vão sair por aqui. E isso ajuda demais o canal a crescer. Agora sim, bora continuar com o vídeo. E tipo assim, aqui também o Luke ataca a árvore da Thalia, mas ninguém vê, porque ele mandou lá um touro meio robótico para poder distrair todo mundo no acampamento. E é o Luke que fala pro Percy que existe uma profecia, que um dos filhos dos grandes irá destruir ou proteger o Olimpo. E não tem nada daquela parada de que a Annabeth tinha que guardar o segredo sobre a profecia do Percy, da Clarissa recebendo missão e a Annabeth falando pra ela não chamar o Percy, não tem nada disso. Só que mesmo assim, mesmo disso tudo, a árvore é envenenada. E a missão, que nem na série, era inicialmente da Clarice. E é o diretor do acampamento que manda ela ir, só que ela não chama a Annabeth pra ir junto não. Então a Annabeth e o Percy querem sair do acampamento pra ir atrás do Velocino de Ouro e chamam o Grover pra ir junto. Aí eu tava tipo, não era pra ele ter ido buscar o Pan? Então o Tyson vai atrás do Percy e é ele que fala que o Velocino de Ouro é protegido pelo Polifemo. E a Annabeth usa tipo um perfume, né, na verdade é a névoa, para o Tyson parecer normal, né, com 2 olhos. E deve ser porque tinha pouco orçamento pro filme, mas eu ainda vou chegar lá na parte pior. Então as Irmãs Cinzentas aparecem no meio da floresta. Um pouco diferente da série, que elas aparecem lá no início, lá em Nova York mesmo, se eu não me engano. E a cena é legal, é tão legal quanto na série. E no filme eu não senti o Percy rejeitando tanto o Tyson no início quanto na série. Não, é tipo assim, aí eles vão para Washington DC e o Chris Rodrigues aparece lá e leva o Grover até o Luke. E o Pan foda-se. Então a Annabeth, o Percy e o Tyson vão atrás do Hermes para pedir ajuda dele com as coisas do Luke. E não o próprio Hermes que vai até o Percy para ajudar ele. E a parte pior que eu achei da questão do orçamento do filme é que o cruzeiro do Luke não é um cruzeiro, ele é um iate. Né? O Princesa Andrômeda é um iate no filme. E não é o Tyson que explode uma bomba para eles poderem sair do Andrômeda. É o Percy que usa os poderes dele com a questão da água e usa algumas coisas que o Hermes tinha dado para eles também. E como eu falei aqui, foi o Ciclope que matou a Thalia, né? Não foi nada daquele negócio de traição que o próprio pai dela transformou ela em árvore. E para eles passarem do Mar de Monstros, não tem nada deles com a ajuda da Clarissa e nem do exército de mortos dela não. E aqui é meio esquisito porque eles vão parar dentro do estômago da Cabides, que é o monstro do mar. É justamente onde eles acham a Clarissa. A Clarissa tava lá dentro também. Lá dentro do estômago junto com o exército de mortos. E também não tem nada daquele discurso da Clarissa fazendo com que o exército apoie ela. Então o Percy tem a ideia de atirar no estômago do bicho para poder fazer eles serem jogados para fora pelo intestino. Inclusive a cena é linda, mas tudo bem. Só que na série, as coordenadas que o Percy tem para chegar na ilha do Polifemo é as coordenadas certas. Só que quando a Clarice sai, ela tem as coordenadas erradas. Mas lá no acampamento mesmo. Aqui a Clarissa por algum motivo tem as coordenadas erradas também. E o Percy, ele vê as coordenadas na água. Ele usa os poderes dele de água e vê as coordenadas ali. E agora que ele percebe que o número que as Irmãs Cinzentas falaram eram as coordenadas. E ele foi muito burro, era só ele ter pensado um pouquinho, mas tudo bem. E do nada a Ilha do Polifemo é um parque de diversão. E onde raios eles tiraram essa ideia? Só que na inauguração desse parque não deu muito certo, que eles tinham muito meio sangue e um ciclope com fome. Jura que eles acharam que isso ia dar certo? Era óbvio que isso ia acontecer. E a parte onde eles param lá na outra ilha, que eles têm que passar pelas sereias, foi tudo com Deus. Então se eu tiver que escolher entre você ou salvar o Olimpo, eu queimaria o Olimpo.
E diferentemente da série, no filme o Percy realmente acha que o Grover é um ciclope. E no livro, se eu não me engano, também é assim, na série que eles fizeram o Polifemo um pouco mais inteligente. Mas aqui, um ponto positivo pro filme que eu tenho que falar é que o Velocino de Ouro tem um design muito melhor que a série, né? Que parece fêmur dourado, mas tudo bem. Então, no filme, Luke também aparece na ilha, mas aqui não é a Annabeth que se machuca. É o Tyson que leva um tiro do Luke e cai de um precipício no mar. Inclusive, eu tenho que falar aqui, mano, que peruca horrorosa que colocaram no ator do Tyson, que Jesus Cristo. Bom, mas continuando, ainda na ilha, o Luke tenta trazer o Cronos de volta usando o Velocino. E não tem nada a ver eles voltando lá pro Princesa Andrômeda e nem a luta final na frente da Árvore da Talha, não tem nada disso. O final é completamente diferente. Então o Tyson surge normalmente ali do nada, porque a água curou ele. O Percy tinha achado que ele tinha morrido, mas era só ele ter pensado mais um pouquinho, porque se a água cura ele, vai curar o Tyson também. Então o Cronos chega a voltar à vida por um breve momento e o Luke se apresenta pra ele e engole ele. Inclusive essa fala ficou um pouco esquisita, né? Um grande lá ele, mas você sente um pouco de satisfação pelo Cronos ter feito isso. E é com a espada que o Percy ganha do Cronos. Fora que o contexto do porquê o Cronos comia os filhos não existe no filme, foi tudo com Deus. E essa frase também ficou esquisita. Mas ou seja, quem não conhece a mitologia grega vai ficar perdidinho nesse filme. E o Luke volta quando o Cronos é aprisionado novamente. Só que ele cai justamente onde o Polifemo tá. E essa cena também é satisfatória. Porque diferente do Luke da série, você não tem empatia nenhuma por esse aqui. E aí do nada tem briga de outros bichos lá de CGI. E é esse bicho de CGI que machuca a Annabeth. Então o Percy coloca o Velocino de Ouro ali em cima dela, ali mesmo onde ela tava. E é a Clarissa que coloca o Velocino em cima da Árvore da Talha pra ela voltar à vida. E não, eles não sabiam que colocando o Velocino em cima da Árvore da Talha traria ela de volta. Aqui foi mais parecido com o livro mesmo, a série que fez diferente. Deles já saberem que o Velocino poderia trazer a Talha de volta e não só curar a árvore. E também nada do Poseidon aparecer no final do filme, que nem foi na série, com aquela cena linda dele com os 2 filhos. Só que assim, a Talha volta magicamente no final do filme, né? Falando, eu sou Talha, filha de Zeus, eu acho. Só que magicamente ela cresceu. Ela tem a mesma idade que a Annabeth tem agora. Sendo que era pra ela estar mais nova, mas ok. Como ela cresceu, não fazemos a mínima ideia. E eu lembro que quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu fiquei curiosa pra saber o que ia acontecer depois. O que nunca rolou, né? Porque não teve continuação. O escritor do livro falou assim, vamos parar por aqui, porque já tá diferente demais do livro, tá indo pra um contexto completamente diferente. E agora vamos lá. A série é melhor que o filme? Eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu também não desgosto do filme porque eu não tenho apego ao livro, eu não li. E tipo assim, eu acho que Percy Jackson e Mar de Monstros é uma aventura divertida pra passar o tempo. Nada demais. Só que assim, eu concordo que o primeiro filme é muito melhor. Dito isso, nota 6 pro filme. Aí a partir de agora, o que a gente vai ter na série, a gente nunca viu em filme nenhum. Só quem sabe a história foi quem leu os livros. E agora eu tô curiosa pra saber, porque eu não tenho contexto de nada. Bom, mas então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like se me pôs, comentar os próximos vídeos que eu ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!